Biologia, primeiro ano. Aqui nós temos um mapa conceitual referente ao conteúdo que nós vamos estudar nesse ciclo. Nós vamos estudar sobre os tecidos. Tecidos são um conjunto de células organizadas que trabalham de maneira integrada para desempenhar uma função. E aqui nós temos 4 tipos de tecido, que é o tecido epitelial, o tecido conjuntivo, o tecido nervoso e muscular. Cada tecido ele tem suas características e funções. E aí, nessa aula de hoje, nós vamos estudar sobre o tecido epitelial. Na nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre tecidos humanos. Uma característica importante dos seres pluricelulares é a divisão de trabalho entre suas células. No corpo humano, por exemplo, há mais de 200 tipos de grupos de células que cooperam entre si e garantem a sobrevivência do organismo. Cada grupo de células reunidas e executando uma função específica é chamado então de tecido. A histologia é a ciência que estuda os tecidos. E há 4 tipos principais de tecido, que são o epitelial, conjuntivo, muscular e nervoso. Nessa aula de hoje, nós vamos falar sobre o tecido epitelial. O tecido epitelial, ou simplesmente epitélio, que vem do grego epi, que significa acima, e sobre, e tele, tecido que cresce, ele reveste o corpo humano e de outros animais. O epitélio também reveste as cavidades internas e forma as glândulas. Um tecido não é formado apenas por células, ele vai incluir também o material fabricado por elas, que são chamados de substância intercelular ou matriz extracelular, que às vezes funciona apenas como uma ligação entre as células e outras vezes ele desempenha um papel importante na função do tecido. Além dessa substância, há nos tecidos animais um líquido intersticial que sai dos vasos sanguíneos e tem a função de levar alimento, oxigênio e hormônios ao tecido e remover dele o gás carbônico e os resíduos do metabolismo. As células do tecido epitelial, elas estão bem juntinhas, então essa é uma das características dela, tá? São células bem unidas e de forma bem organizadas. Eles possuem um suprimento nervoso, não possuem vasos, ou seja, eles são avascular. Eles têm uma alta capacidade de renovação, ou seja, através da mitose, e regeneração, nutrição e oxigenação por difusão pela lâmina basal. E aí nós temos alguns tipos de tecido epitelial, que vai ser de acordo com sua função. Os tipos de tecido epitelial, nós temos o de revestimento, secreção ou glandular. A origem ele pode ser da epiderme e da ectoderme. Também tem as glândulas e revestimentos internos da endoderme. O tecido epitelial de revestimento. Esse tipo de tecido epitelial, além de revestir o corpo, ele reveste as cavidades, como o tubo digestório e do sistema respiratório e urinário. O epitélio de revestimento, então, protege o organismo contra atritos, invasão de micro-organismos e contra a perda de água.
Nos órgãos internos, o epitélio atua também na absorção de alimentos e oxigênio, entre outras funções. O epitélio de revestimento são classificados de acordo com o número de camadas celulares que possui e também morfologia das células envolvidas. De acordo com o número de camadas, os epitélios podem ser classificados em epitélio simples, quando possui apenas uma camada de célula, epitélio estratificado, constituído por mais de uma camada de células, e epitélio pseudoestratificado, quando possui uma camada de células com núcleos vistos de diferentes alturas. Todas as células vão estar apoiadas sobre a lâmina basal, mas por possuir tamanhos diferentes, nem todas alcançam a superfície epitelial. Então, só recapitulando, então, o tecido epitelial de revestimento ele tem a função de proteção e absorção. Uma característica também é que ele possui células justapostas, ou seja, bem unidas, sem nenhuma ou com pouca substância intercelular. Como já foi falado, o tecido epitelial simples ele possui apenas uma camada de célula. Então, temos, por exemplo, no revestimento dos ovários, pulmões e intestino. E, de acordo com a classificação, com o formato, ele pode ser cúbico, pavimentoso ou prismático. O tecido epitelial de revestimento estratificado, ele possui várias camadas, e um exemplo é da epiderme da pele. Já o pseudoestratificado, ele possui uma camada de células, só que com várias alturas, como eu falei, né? Ele dá um aspecto de falsa impressão que possui várias camadas, mas isso não é, tá bom? Então, ele possui uma única camada com várias alturas. Um exemplo dele é no revestimento da traqueia. O tecido epitelial glandular de secreção, ele é formado por células que produzem e secretam substâncias na superfície do epitélio. Eles se agrupam formando glândulas e tem os tipos de glândulas exócrinas, endócrinas e mistas. Resumindo, então, o tecido epitelial glandular é especializado na produção de secreções, substâncias que serão usadas em outras regiões do corpo. E aí, conforme eu falei, existem 3 tipos: exócrinas, endócrinas e mista. Classificação do tecido epitelial glandular ou secretor. As glândulas, elas podem ser unicelulares, como a glândula caliciforme, que ocorre, por exemplo, no epitélio da traqueia, ou multicelulares, como a maioria das glândulas. As glândulas multicelulares, elas originam-se sempre do epitélio de revestimento por proliferação de suas células para o interior do tecido conjuntivo, que nós vamos estudar posteriormente, tá? E aí existem 3 tipos de glândulas multicelulares, que são as glândulas exócrinas, que é aquelas que liberam a secreção fora da corrente sanguínea. Elas apresentam uma porção secretora associada a dutos que lançam suas secreções para fora do corpo. Por isso que é exócrina. Exócrina significa fora. Como, por exemplo, as glândulas sudoríparas, lacrimais, mamárias e sebáceas. Ou para o interior das cavidades do corpo, como as glândulas salivares. Temos as glândulas endócrinas, que são aquelas que liberam a secreção na corrente sanguínea, ou seja, dentro, tá? Os hormônios. Eles não apresentam, então, dutos associados à porção secretora. Então, as secreções, elas são denominadas hormônios e lançadas diretamente nos vasos sanguíneos e linfáticos. Aí temos o exemplo da hipófise, das glândulas da tireoides, das paratireoides e as glândulas adrenais. E, por fim, nós temos as glândulas mistas, que elas vão liberar a secreção fora da corrente sanguínea e na própria corrente sanguínea. Então, ela apresenta regiões endócrinas e exócrinas ao mesmo tempo. E é o caso do pâncreas, cuja porção exócrina secreta enzimas digestivas que vão ser lançadas no duodeno, enquanto a porção endócrina, que é responsável pela secreção dos hormônios, insulina e glucagon. Esses hormônios, eles atuam respectivamente na redução e no aumento de níveis de glicose no sangue.